Gálatas capítulo 4, leia comigo, vamos ler juntos, tem aí na tela, nas televisões, dá para todo mundo ler, vamos lá? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Diga comigo, de sorte, já não sou escravo, sou filho, e sendo filho, sou herdeiro de Deus. Mais uma vez, de sorte que já não sou escravo, porém filho, e sendo filho, eu sou herdeiro de Deus. E nós vamos tomar posse dessa herança em nome de Jesus, amém? Pai, mais uma vez aqui está a tua palavra, viva, eficaz e poderosa. Não é a minha palavra, é a tua palavra. Eu quero me esconder atrás dela, que a tua palavra flua, a tua palavra apareça, e que teus filhos lembrem da palavra, a palavra que edifica e que abençoa as nossas vidas, edifica a nossa fé. Libera, Senhor, as promessas, enquanto estamos aqui ministrando a tua palavra e o teu povo recebendo. Senhor, glorifica o teu nome. Espírito Santo de Deus, obrigado, porque não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, o Senhor está ministrando, tu estás fazendo a palavra se tornar vida em cada coração, quebrando cadeias, liberando os teus milagres, em nome de Jesus, amém e amém. Antes de você sentar, olhe para essas duas pessoas lindas que estão perto de você e diga: eu estou do lado de um herdeiro, de uma herdeira de Deus. Um herdeiro e uma herdeira de Deus, amém, amém e amém. Podem sentar, queridos. Esse é o tema, herdeiros de Deus. Somos herdeiros de Deus. Apenas recapitulando, a palavra de Deus fala de uma herança, que nós temos uma herança em Cristo Jesus, uma herança que Deus prometeu aos seus filhos. Que herança é essa, irmãos? Que herança é essa? Quem estava domingo passado que lembra? Que herança é essa? Já ouvi aqui. Vamos ver? Romanos 4,13 fala que herança que é essa aqui. Vamos lá. Romanos 4,13, leia comigo. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa. Que promessa? De ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então Abraão e a descendência de Abraão receberam uma promessa. A promessa era o mundo. Eles iam conquistar o mundo. Essa é a herança. Então a Bíblia diz que a nossa herança é a mesma que de Abraão e a sua descendência, porque a Bíblia diz em Gálatas 3,29, dizendo: e se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, se você está em Jesus, você é descendente de Abraão. Então essa promessa também é para você. Você é um herdeiro também do mundo. Agora, se você é um herdeiro do mundo, dá para ser um herdeiro do mundo doente? Dá para ser um herdeiro do mundo desanimado? Um herdeiro do mundo depressivo? Um herdeiro do mundo que vive duro igual pau de picolé? Não dá. Um herdeiro do mundo tem que estar disposto. Um herdeiro do mundo tem que estar vivo, tem que estar abençoado, tem que estar saudável, para conquistar para a glória de Deus, para ver Deus cumprindo toda a promessa na sua família, abençoando os filhos dos teus filhos, dos teus filhos. Deus tem promessas lindas para você, tem a ver com esse mundo. Tem gente que está esperando só a promessa na eternidade. Claro, a promessa da eternidade é gloriosa, é grandiosa.
essa está garantida em Cristo Jesus, mas Deus tem uma herança para você, enquanto você está respirando, quando você está aqui nesse mundo, Deus tem uma promessa, e ela vai se cumprir, as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Temos uma herança, essa herança são as promessas de Deus. Agora, pastor, quem recebe a herança? Quem recebe a herança, irmãos? Filhos recebem herança, e a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, pela fé em Jesus, nós somos filhos de Deus e descendentes de Abraão. Então, somos filhos de Deus por causa de Jesus, e por causa de Jesus, nos tornamos descendência de Abraão, e também prontos, habilitados para receber a herança de Deus. Agora, esse texto vai nos dizer algo muito importante, que esses herdeiros, esses filhos, estão divididos em duas classes de filhos, em dois grupos de filhos: os filhos maduros, os filhos adultos e os filhos menores. E aí ele vai dizer que os filhos menores, eles não podem desfrutar da herança. Eles são filhos, mas não desfrutam da herança. E pior, esses filhos menores, eles vivem como escravos, porque apesar de serem donos, mas eles não podem usufruir, porque são filhos menores, não têm capacidade civil para usufruir da herança do pai. Mas tem os filhos maduros, e os filhos maduros podem usufruir da herança. Quem é filho que está pronto para receber a herança aqui? Pastor, como é que eu sei que eu sou um filho maduro? Muitas pessoas acham que o filho maduro que Paulo está falando aqui depende do tempo da sua fé, quanto tempo você tem de fé, quanto tempo você tem de caminhada com Deus, que a maturidade vem com o tempo de fé. Num certo sentido, isso não está errado. De fato, tem coisas, na maturidade que vai vindo com o tempo. Agora, essa maturidade que te habilita para a herança não tem a ver com tempo de fé, tem a ver com posicionamento, tem a ver com aquilo que você crê e com o estilo de vida. E há dois estilos de vida aqui. Um tem a ver com os filhos menores, e o outro estilo de vida tem a ver com os filhos maiores. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, eu estou só recapitulando, se você quer ver tudo isso mais detalhado, é só olhar no YouTube a pregação do domingo passado. Então estou passando bem rápido, só para você entender, e os nossos irmãos recapitularem aqui. Quem são os filhos menores? Quem são os filhos imaturos? O que marca alguém que vive na imaturidade da fé? São aqueles que são inexperientes na justiça. Nós lemos lá o texto de Hebreus, que fala daqueles que são inexperientes na justiça que vem da fé. Ou seja, são aquelas pessoas que elas estão na fé, elas até confessam Jesus, mas o relacionamento delas não está baseado na graça, o relacionamento delas não está baseado no favor imerecido. Elas se relacionam com Deus com base na justiça própria, elas se relacionam com Deus com base no merecimento. Elas pensam assim: hoje eu vou no culto, vou me arrumar, ficar cheirosinho, bonitinho, e eu vou receber uma bênção essa semana, porque essa semana eu me comportei bem, claro, tive os meus, mas, modo geral, nota 9,5, e eu vou receber uma bênção do papai hoje. Esse é o estilo de vida de quem vive por merecimento. Ele acha que ele vai ser abençoado porque ele merece. Ele acha que ele vai ser abençoado porque ele tem alguma justiça própria diante de Deus. A Bíblia diz que esse é o filho menor. Esse não está preparado para viver a herança. O filho maior, como é que o filho maior pensa? O filho maior pensa assim: eu vou no culto e eu vou ser muito abençoado, mas não é porque eu mereço, é porque Deus é bom, é porque a misericórdia, a graça dele é sobre a minha vida. Eu não tenho justiça própria nenhuma diante de Deus, e tudo é por causa dele. Eu sou abençoado por causa dele, eu sou justo porque ele é justo, porque na cruz ele se tornou maldito, por isso que eu sou abençoado. O maduro na fé, ele não olha para ele, porque quando você olha para você, você só encontra desqualificação.
Não tem como você olhar para você e ver coisas boas. Geralmente a gente fica se desqualificando. Eu não sei se eu vou ser abençoado, sabe? Porque, eu não sei se está 100% tudo na minha vida. Então eu não sei se eu vou ser tão abençoado. E aí a gente fica olhando para a gente. Quanto mais você olha para você, mais condenação a tua carne e o acusador se levantam contra você. Quanto mais você olha para você, mais debilidade, mais limitações são evidenciadas. Quanto mais a gente olha para nós, mais desqualificado nos tornamos para a bênção. Por isso, não olhe para você, olhe para a cruz. Não olhe para você, olhe para o Calvário. No Calvário você vai encontrar santidade. No Calvário você vai encontrar perfeição. No Calvário você vai encontrar justiça. E é pela perfeição, pela santidade, pela justiça do Cristo que eu e você somos mais do que vencedores. Que eu e você vamos vencer pela fé no nome de Jesus. Infelizmente ainda tem pessoas que em dia de ceia ainda dizem assim, vamos participar da ceia. Feche os seus olhos, examine a si mesmo, veja se tem algum pecado na sua vida. Caramba, além da carne, o diabo, e tem o pastor também, que fica fazendo a gente se condenar. Porque aí o cara fecha o olho e fica procurando pecado na vida dele, fica lembrando que ele fez de errado. Querido, isso é função do acusador, isso é função da carne. Quanto mais você ficar pensando no que você fez, mais ligado ao que você fez você fica. Quanto mais você fica ligado na cruz do Cristo, mais santo você fica, mais abençoado você fica, mais justo você fica. Ao olhar para o justo, quanto mais eu olho para mim, injusto, mais injusto eu fico. Quanto mais eu olho para o justo, mais justo eu fico. Então o meu trabalho aqui como pastor não é fazer você olhar para você, mas é fazer você olhar para a cruz. Na cruz tem providência de amor, de perdão, de graça suficiente para nos libertar, para nos abençoar, para dar força para a gente caminhar. Então basicamente, filho maduro é aquele que entendeu que tudo que ele recebe é fruto da graça divina. Filhos imaturos acham que depende dele, que é merecimento, e por merecimento nós não merecemos nada. Então o teu relacionamento com Deus tem que ser baseado na promessa. Na promessa. E aí eu fiz uma comparação aqui do casamento. O maridão chega segunda-feira para a esposa e fala assim: meu amor, seguinte, essa semana se você fizer o almoço, fizer a janta, limpar a casa, for boazinha, não brigar comigo e fizer massagem em mim toda noite, sexta-feira eu vou te dar 30 mil reais. Já aumentou, de domingo passado para hoje tem que aumentar, tem que ter juro, né? Era 20, aumentou. Quando chegar no sábado, ela fez tudo. Quando chegar no sábado, o que ela vai dizer? Pode passar aqui o que você prometeu, que você falou. Eu mereço, porque eu fiz por merecer. Eu cumpri a minha parte, agora cumpra a sua. Não é esse texto que tem na Bíblia? Faça a tua parte que eu farei a minha. Não é esse texto que tem na Bíblia? Quantos já viram esse texto na Bíblia? Você não viu esse texto, porque esse texto não existe. Mas crente gosta desse texto, que é uma benção. Tem um monte de crente que cita esse texto, que eu sempre fico procurando onde é que está escrito isso. Faça a tua parte que eu farei a minha. Esse texto não existe, gente. Não tem esse texto. Não tem esse texto. Tem: se creres verás a glória de Deus. Se creres, é pela fé. A justiça que provém da fé, não é das obras, não é da lei, não é do merecimento. Então, como que é viver na promessa? O que é promessa na nova aliança? Promessa na nova aliança é o marido que chega na segunda-feira e diz assim: meu bem, eu te amo tanto, 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 tanto. E olha, eu te amo tanto, que sábado eu vou te dar um presente.
sábado eu vou te dar 30 mil reais, para você ir para o shopping, para você ir para o salão, para você, é seu, você gasta no que você quiser. Como que você vai ficar? Maravilhada, né? Aí você pensa, não, mas assim, o que eu vou ter que fazer? Não, você não tem que fazer nada. Eu vou te dar porque eu te amo. Eu vou te abençoar porque eu amo você. Porque você é minha esposa. Aí chega no sábado, você fica até sem jeito de pedir, né? A mulher chega mais ou menos assim, ó. Aquela história do 30 mil é sério, né? Você vai chegar até sem jeito. Ele vai dizer, é sério, é verdade, e eu vou te dar. Eu não prometi? Prometeu. Então, se eu prometi, eu vou cumprir, porque eu amo você. Agora presta atenção, qual das duas relações você gostaria de ter com o seu cônjuge? Aquele que te abençoa porque te ama, ou aquele que te abençoa porque você fez algo para merecer? Qual dos dois você quer? Óbvio, todo mundo quer uma relação baseada no amor e não no toma lá da cá. A Bíblia diz que nós não somos mais escravos. Escravos fazem para receber. Nós recebemos porque somos filhos de Deus. Agora somos filhos, e como os filhos somos herdeiros. Herdeiros não precisam fazer nada para receber a herança, só precisam tomar posse dela. Eu e você só precisamos crer que somos filhos pela fé em Jesus. Pela fé em Jesus somos descendentes de Abraão, e a promessa vai se cumprir. Então hoje você vai chegar diante de Deus aqui e dizer, Senhor, eu recebo a tua cura, porque ela é promessa. Eu recebo, minha família será salva, porque é promessa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É promessa, e eu vou tomar posse da minha promessa, porque eu sou filho de Deus. E aí os filhos não fazem porque são obrigados. Porque pensa comigo, essa esposa que é amada nesse nível, vai ter algum problema de fazer massagem no marido? Ô, interesseira, fala aí. Fiquei em silêncio. Vai ter problema em preparar uma jantinha para o maridão? Vai ter problema em tratá-lo bem? Não. Assim somos nós. Ao sabermos que Deus nos ama tanto, somos muito mais apaixonados, adoramos com mais paixão, adoramos com mais intensidade, porque sabemos que recebemos não porque merecemos, recebemos por causa da bondade dEle. Então nós fazemos, não é para merecer, nós fazemos porque já recebemos em nome de Jesus. Você está aqui cultuando a Deus, não é para receber, é porque você já foi abençoado em nome de Jesus. Você serve a Deus no ministério, você dizima, oferta, você louva, você adora, você procura obedecer a palavra. Por quê? Porque você já é filho, você já foi abençoado, você recebeu tanto amor que você só pode devolver amor para Ele. Esse é um relacionamento de filho, onde Ele vai liberar sobre você a sua herança. Bom, já falei demais. Tudo isso foi só recapitulando. Agora eu começo a pregar a partir de agora. Me dá aí mais 15 minutos? Então escute isso. Gálatas capítulo 4, a partir do verso 22. Um ponto importante aqui, importante. Diga assim: a minha herança, a promessa de Deus na minha vida, depende da minha mãe. Depende da mãe que você escolher. Você sabia que mãe, a gente não escolhe, mãe natural. Mas existe uma mãe espiritual que você pode escolher. Então a bênção da herança depende da sua mãe, da mãe espiritual. Vamos dar uma olhada no texto aí. Gálatas 4, a partir do verso 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Leia comigo. Um da mulher escrava, o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Ou seja, o da escrava nasceu pelo esforço, pela questão natural. Era possível,
a Agar, ela podia ter filhos, ela podia, com o esforço dela, gerar o filho. Agora, a livre, mediante a promessa. Então ele faz a diferença entre Sara e Agar. Verso 24: estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças, representam duas alianças. Aquela situação ali de Abraão é uma representação, uma tipificação das duas alianças, da antiga aliança e a nova aliança. Agora, uma na verdade se refere ao Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai? A primeira aliança, a aliança baseada na lei dos mandamentos. O Monte Sinai é onde Deus entregou os mandamentos para Moisés. Essa pessoa, uma na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera filhos para quê? Para escravidão. Esta é Agar. Verso 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é o que, irmãos? A nossa mãe. Então a nossa mãe é a Jerusalém lá de cima. Você pode escolher qual é a cobertura espiritual que estará sobre a tua vida, se é a Jerusalém dessa terra, ou se é a Jerusalém lá de cima. A Jerusalém da terra indica o legalismo, a religiosidade, aquele que é baseado na lei, no mérito, na justiça própria. A pessoa recebe a bênção porque ela acha que ela merece, e esses são escravos, vivem como escravos. Ele acha que ele é um escravo, se ele fizer ele recebe, se ele não fizer ele não recebe, e esse é o nível de relacionamento com Deus. Mas nós somos filhos da livre, da Jerusalém lá de cima. Ela é a nossa mãe. Olha o verso 26, 27. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, você que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Verso 28. Vós, porém, irmãos, leia comigo, vai. Diga: eu sou filho da promessa como Isaac, vai. Vós, porém, irmãos, vocês são filhos da promessa. Lembra o que eu falei da promessa? Promessa não tem condição, promessa só recebe pela fé. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E ele vai cumprir para quem? Para quem é filho. Eu não vou fazer por merecer a promessa, eu vou só adorar e crer e receber a promessa, porque eu sou filho, eu tenho uma posição de filho. Verso 29. Como porém outrora, o que nasceu segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Por que Paulo fala assim também agora? Porque, irmãos, Paulo, Pedro, Tiago, Timóteo, Silas, todos eles foram perseguidos por causa dessa pregação. Paulo tinha um grupo de judeus ortodoxos, escribas, que eram calo no sapato do Paulo. Pode ler Atos dos Apóstolos, lê as cartas de Paulo, você vai ver. Aquele grupo estava sempre querendo matar Paulo, estavam sempre querendo bater em Paulo, apedrejavam a Paulo. Quem era esse grupo que perseguia Paulo? Eram os da antiga aliança, era a turma da lei, que não aceitava a pregação do evangelho da graça. Eles não aceitavam o posicionamento que Paulo estava dizendo agora. Olha, nós somos livres, a lei serviu de aio até Cristo, o fim da lei é Cristo, agora é só Jesus, é só Ele. Olhe para Ele, olha para o sacrifício dEle, e você vai receber o favor de Deus. Eles não aceitavam essa mensagem, e eles perseguiam. Então aprenda um princípio: todo aquele que tem a revelação da graça de Deus, ele não persegue, ele é perseguido. Toda pessoa que tem a revelação da graça, ele é perseguido. Toda pessoa. Uma das coisas que eu vejo mais as pessoas falando da nossa igreja: ah, você está na Luz da Vida? Cuidado, lá é muito liberal aquela igreja.
Geralmente as pessoas, não, lá não tem doutrina. Eu já virei assunto de escolas teológicas. O pastor que entra de cavalo na igreja, o pastor que entra de moto na igreja, o pastor, né? Porque o legalista, ele sempre está vigiando o outro. O legalista está sempre procurando um defeito no outro. Jesus falou dessa turma que tenta tirar o cisco do teu olho, mas não tira a trave que está no dele. Os da graça não perseguem, porque o da graça, ele pensa assim: como é que eu vou falar mal do meu irmão, se eu fui perdoado, se eu era tão pecador quanto ele, e o Senhor me deu perdão, eu não era merecedor de nada, tudo que eu sou é por causa do favor de Deus. Quando você fala mal de alguém, você está querendo se colocar em superioridade com essa pessoa. Quando a gente fala mal de alguém, você está dizendo que você é melhor do que essa pessoa, você está sendo juiz sobre a vida dela. Mas quando você entende a graça, você entende que tudo que você vive é favor de Deus, que eu e você não merecíamos nada. Não tem como você receber uma graça e não disponibilizar graça para as pessoas. Você não pode receber um perdão e não liberar o perdão. Você não pode pensar que você é melhor do que alguém, porque foi a graça que te alcançou. Tome cuidado, que quanto mais você perseguir alguém, mais Deus vai abençoar quem é perseguido. Quanto mais você persegue alguém, se você anda falando mal de alguém, Deus vai abençoar essa pessoa. Só para mostrar para você que não é porque você é bom, é por causa da graça e da misericórdia dele. É por causa da bondade dele. É por isso que ele faz. Então seja gracioso com as pessoas. Quando você é gracioso com as pessoas, isso é sinal que você entendeu a graça de Deus, que você entendeu que você é filho da promessa. Você não é filho da escrava, você não está vivendo em escravidão, você é livre em Cristo Jesus. Quantos podem dar um glória a Deus? Você escolhe quem é sua mãe: Sinai, a Jerusalém terrena ou a Jerusalém celestial? A lei ou a graça? Agar ou Sara? Quem é a sua mãe? É uma pergunta espiritual. Do ponto de vista espiritual, você pode escolher de que cobertura você vai viver. Nós somos filhos da graça de Deus, nós somos filhos da nova aliança no sangue de Jesus. Estamos agora já aptos a receber o milagre. Diga comigo: a promessa vai se cumprir. Os filhos que vivem com base na justiça que provém da fé, experimentam milagres fora do comum, experimentam provisões fora do comum, vivem milagres poderosos que não tem explicação. Se você escolher a graça, a nova aliança como a sua mãe, se você escolher Sara, você vai viver milagres que não tem explicação. Aí Paulo faz alusão às duas mulheres. Então imagine a cena: Agar chegando no pediatra, acabou de ganhar o Ismael, ela ganhou segundo a carne. Ela chega no pediatra, e as pessoas vão no Ismael e falam assim: que lindo, é seu filho? Ela diz: é meu filho. Mas como é que você teve um bebê tão lindo? A Agar vai poder ensinar 5 passos para ter um bebê. Ela vai poder explicar, porque foi ela que fez. Ela vai dizer: olha, fique bonita para o seu marido, fique cheirosa, põe uma lingerie bem sensual, à noite trabalhe eficazmente, e depois de 9 meses você vai ver o resultado. Ela tem como dizer, ela tem como contar como que acontece para ter um filho. Agora, os filhos de Sara vivem como Sara. Sara agora está com Isaac. Sara vai no primeiro dia no pediatra.
ela chega com o bebê, só que Sara tem 90 anos. Qual é a primeira pergunta que fazem para Sara? Seu netinho. Ainda tá bom, né? 90 anos é seu bisneto? Aí a Sara diz assim: não, é meu filho. Como? Como isso aconteceu? Tem como Sara explicar? Tem como Sara dar um curso, 5 passos para ser mãe? 5 passos para fazer um filho? Não é assim que são baseadas as pregações às vezes? 5 passos para a vitória, 5 passos para a prosperidade, 5 passos para a libertação. A gente sempre tenta explicar tudo, mas no caso de Sara, não tem o que ela explicar. A única coisa que ela vai dizer, ela vai rir. Você sabe que Isaac significa riso. A palavra Isaac é riso. Quando Deus fez a promessa para Abraão dizendo: tua mulher daqui a 1 ano vai ter um filho, Sara riu. Aí o anjo falou assim: Sara, por que você está rindo? E ela assim: não estou rindo. Você está rindo. Sara, não há impossíveis para as promessas de Deus. Não haverá impossíveis para as promessas de Deus. Daqui a 1 ano você vai segurar um filho. Quando ela teve o filho, pôs o nome de Riso, porque todos que verão vão dar risada, porque vão dizer: teve um filho, 90 anos. Abraão sentado na frente da casa, o menino passava e os dois só podiam rir. Porque é assim que a gente faz quando acontece algo que você não merecia. De repente você não esperava e uma bênção chegou, uma vitória chegou. Você talvez até esperava, mas talvez você vai demorar. Ah, meu Deus, eu não sei não. Aí de repente o milagre acontece. Uma porta gigante se abre. Algo que você não tem nem como explicar acontece. Uma promessa se cumpriu. Você só tem que dizer: é Ele. Ele que fez. Ele prometeu e Ele cumpriu. O que você fez para merecer? Nada, não fiz nada, nem podia. Já tinha cessado o costume das mulheres. Meu marido também já é velho. Nada, a gente não tem como explicar. A gente só pode dizer: foi promessa de Deus. Deus cumpriu a sua promessa. Se você é filho da promessa em Cristo Jesus, se você vive pela justiça da fé, não pelo merecimento próprio, começa a glorificar o nome do Senhor. Promessas se cumprirão e vai ser no de repente de Deus. Quando você vê, aconteceu. Quando você vê, a bênção chegou. Quando você vê, Deus cumpriu a obra. Quando você vê, porta abriu. Quando você vê, a cura chegou. Quando você menos esperar, algo do céu virá sobre a tua vida. Uma bênção chegou. E você não vai dizer: não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu só sei que eu estou abençoado. Eu só sei que Deus fez. Eu só sei que mudou. Eu só sei que alguma coisa mudou aqui. Eu só sei que uma porta se abriu. Eu só sei porque Deus é fiel, porque Ele tem uma promessa e eu sou filho dEle e Ele cumpriu a promessa. E eu só posso dizer: glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Todo louvor e honra para Ele. Talvez você diga assim: pastor, eu entendi. E desde que o pastor falou, tem pregado sobre o poder da graça de Deus. Todas as vezes que o pastor tem falado da nova aliança, eu tenho entendido, tem quebrado minhas religiosidades, tem quebrado os dogmas, tem quebrado muita coisa que eu aprendi de forma errada. Eu tenho estado consciente de que eu sou a justiça de Deus. Pastor, eu tenho confessado: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu vivo pela fé, eu vivo na justiça que vem da fé. Eu tenho declarado essa palavra, eu tenho confessado Romanos 5,17: e os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida com Cristo. Pastor, eu tenho confessado essa palavra, eu tenho confessado que é pela graça, eu tenho confessado Jesus, que é só Jesus. Eu tenho confessado que eu estou debaixo da bênção da nova aliança. Mas pastor, ainda não rompeu. Ainda está faltando alguma coisa.
De vez em quando ainda sinto essa dor aqui, ainda não está legal, ainda minhas finanças não romperam, pastor, ainda parece que não está completo. Talvez você esteja sentindo assim, mas tem uma resposta de Deus para você, tem uma palavra de Deus para você, tem uma revelação de Deus para você. Quem quer receber? Vem domingo que vem. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Domingo que vem eu vou te mostrar porque você, filho, tem herança. Por que algumas heranças ainda não se tornaram realidade? Por que algumas promessas ainda não vieram, pastor? Estou confessando, estou procurando fazer, crendo que é pela graça, mas algumas coisas não têm acontecido. Domingo que vem, é feriado, cancela a viagem. Estou brincando. Acompanhe pelo YouTube, mas vem aqui, porque tem uma resposta muito de Deus para você em nome de Jesus. Feche os seus olhos, estenda a sua mão e confesse dizendo: eu sou filho da promessa. Eu vivo pela justiça que vem da fé. Eu não vivo pela justiça do merecimento. Eu não vivo pela justiça própria, porque Paulo vai dizer que o filho da escrava não tem como ser herdeiro. Não tem como você. Talvez você diga assim: mas eu quero viver pela lei. Eu quero viver pela lei. Não tem como receber herança. Paulo diz em Gálatas capítulo 4: o filho da escrava não será herdeiro. Mas se sois de Cristo, vocês são filhos da promessa, como Isaque. E como filho da promessa, receba bênçãos como herança. Você vai receber dos nossos diáconos o suco da uva e o pão, e juntos nós vamos celebrar a ceia nessa noite. E ao celebrarmos a ceia, você pode participar, pastor, se você crê que Jesus Cristo é o teu Salvador, se a tua fé está em Jesus. Se você parar de olhar para você, você pode, deve, se você entendeu. Mas não olhe para você. Se você olhar para você, você vai se achar indigno, não posso. Eu sei que isso é um romper com alguns dogmas que a gente cresce às vezes dentro, da religiosidade. Mas olhe para a cruz agora. Não olhe para você. Olhe para aquele que tem todo o poder, é ilimitado no favor. Olhe para ele e participe da ceia. Pelo sangue de Jesus você está habilitado para ser abençoado agora, em nome de Jesus. Ontem nós ouvimos um testemunho da irmã participando da ceia online, e ela disse que foi curada instantaneamente. Ao comer o pão, ao beber o cálice, ela na hora recebeu cura. Na hora. É favor, é promessa. Vem, não tem como explicar. A única explicação é o sangue de Jesus, é o sacrifício de Jesus. Deus Pai quer que você coloque toda a sua fé em Jesus e no sacrifício da cruz. Declare: eu sou herdeiro, eu sou filho de Deus pela fé em Cristo, eu sou descendente de Abraão segundo a promessa, e eu vou viver a promessa de Deus. Declare aí, confesse aí: minha família vai viver a promessa, meus filhos serão salvos, minha descendência vai ser poderosa na terra, minha vida espiritual, emocional, financeira, sentimental será abençoada, porque eu sou filho, eu sou filha de Deus. Eu vou receber essa promessa, porque eu creio, eu estou na justiça da fé. Eu não vivo pela justiça do merecimento, eu não vivo pela justiça própria, é pelo que eu creio. A maneira como você crê determina como você vai viver. Então creia, apenas creia. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível, não ao que faz. Tudo é possível ao que crê, porque não há impossíveis nas suas promessas. Adore a Jesus, adore a Jesus.